Fala pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo Ranieri, eu sou designer de joias desde 2008 e eu tô agora aqui no YouTube trazendo um pouquinho de conhecimento, um pouquinho de informação, curiosidades sobre essa vida de designer de joias e também compartilhando um pouquinho do meu processo criativo, modelagens 3Ds e entre outros assuntos que a gente vai abordar ao longo do tempo. Dessa vez eu escolhi um tema bem recorrente nas minhas conversas com colegas de trabalho, que é sobre a transição que foi sair do CLT para virar um designer autônomo. Eu vou contar um pouquinho disso para vocês, tá? Preparei uma apresentação para que fique um pouquinho mais dinâmico esse vídeo e vou tentar fazer menos edição possível, com menos edição possível, para que fique algo bem sincero e direto também. Bom, agora eu já estou aqui na apresentação e vamos começar. Por que eu decidi fazer esse vídeo, primeiro de tudo? Bom, esse assunto é muito recorrente, como eu comentei anteriormente. Alguns colegas de profissão têm essa curiosidade, têm essa vontade de atuar de forma autônoma, não trabalhar apenas para um cliente exclusivamente. E isso não acontece somente com pessoas que eu conheço, mas também pessoas que me procuram nas redes sociais e me questionam como começar, como foi essa experiência. Então, esse vídeo tem esse intuito, né, de apresentar a minha experiência de como tudo isso aconteceu. Bom, aqui algumas considerações iniciais. A ideia desse vídeo é conversar abertamente com vocês sobre como foi essa mudança do designer CLT para o designer autônomo e contar um pouquinho dessa trajetória, dessa minha experiência. Apresentar algumas vantagens e desvantagens, tá? No meu ponto de vista. E eu não tô aqui para romantizar a vida de um autônomo, tá? A vida de um autônomo é super corrida, super complicada, solitária. Então tudo isso eu vou trazer ao longo do vídeo para que você mesmo pese na balança e se sinta incentivado ou não, mas eu não estou aqui para colocar ninguém contra a CLT também. Falando um pouquinho de mim agora, eu sou formado em design industrial pela Universidade Senac, para quem não sabe, design industrial é design de produto, e tenho uma pós-graduação também em design estratégico pela SPM. Eu atuo desde 2005 com design de produto e desde 2008 com design de joias exclusivamente, tendo passado pelos setores de criação, modelagem 3D e desenvolvimento. Dentre os serviços também eu cheguei a coordenar algumas equipes. Já atuei em diversos fabricantes e varejistas do setor, algumas das principais, inclusive, e estou trabalhando como autônomo desde 2019, dezembro de 2019. A área de atuação. Hoje em dia eu atuo principalmente com a criação e modelagem 3D de joias exclusivas, venda de arquivos 3Ds, estes não são exclusivos, estão prontos para produção, qualquer um pode comprar. E também, dentro dessa jornada como autônomo, eu atuei na parte de produto de algumas empresas, desenvolvimento e até mesmo no marketing para alguns dos clientes. Hoje em dia eu já não pratico mais essas atividades, elas se mostraram menos interessantes do que focar apenas na criação e na modelagem 3D. E qual é o meu público, né? Qual é o meu cliente? Fabricantes, varejistas, ourives e até designers autônomos. E agora eu vou contar como tudo aconteceu, como que essa jornada de autônomo foi acontecendo. No final de 2015, eu fui procurado por uma empresa para atuar na área de criação, mas era no regime CLT. Mas a proposta não era interessante, não era aqui em São Paulo, eu tinha que me mudar de cidade, mudar de estado. E pelos valores apresentados, se tornaria impossível eu comprar essa briga, né? E por mais interessante que fosse a empresa e os desafios, o valor não justificava, eu não conseguiria sobreviver a essa mudança de vida. Aí um ano depois, no final de 2016, eu fui procurado novamente pela mesma empresa, onde eu recebi uma proposta mais interessante, porém a condição é que eu me tornasse PJ. Eu fiz alguns cálculos, estudei a proposta e topei o desafio. Eu aceitei a proposta, abri um CNPJ e dei início ao trabalho. Era um contrato de exclusividade, ou seja, eu não poderia trabalhar para mais ninguém do ramo. E após 2 anos atuando na empresa, eu comecei a pensar em diferentes maneiras de ganhar dinheiro, atuar realmente como autônomo, atender diversos clientes, mas isso, por mais distante que fosse, eu estava disposto a tentar. Mais para frente eu vou contar um pouquinho de como eu me estruturei antes de sair da empresa, mas no final de 2019 eu realmente saí de lá. Se eu não me engano, foi em outubro de 2019 que eu deixei a empresa e comecei a caminhar por conta própria. Agora sim, como que eu me preparei para essa mudança? Antes de comunicar a minha saída, eu comecei a estruturar todo esse novo negócio, como que ele funcionaria. Então, quais seriam as principais atividades do meu trabalho, o que eu ofertaria para os meus clientes,
O investimento em equipamentos necessários, né? Material para desenho, material, um computador bom que aguentaria as modalidades 3D e renderizações. Fiz uma grande análise do mercado, então quem são os concorrentes, ou seja, quem são designers que já são autônomos, como eles costumam trabalhar, quais são as atividades que eles têm, os valores aplicados para cada uma das atividades. Comecei a traçar alguns dos meus futuros principais clientes também, ou seja, fabricantes, varejistas, como que eu acessaria essas pessoas, onde eu divulgaria esse trabalho e por aí vai. Um outro ponto crucial para quem quer viver a vida de autônomo é estar saudável financeiramente nesse início. Então se prepare para esses primeiros meses, porque você nunca sabe quando vai ser seu próximo salário, quanto que vai entrar no próximo mês. Então esteja preparado para ficar até uns 5, 6 meses sem nenhum ganho. Isso vai te dar segurança, vai fazer com que você não aceite qualquer tipo de trabalho, para que você realmente consiga iniciar de maneira adequada com seus clientes. Tá? E, enfim, trabalhar sob pressão sempre vai acontecer, porém, quando você precisa pagar as contas e o dinheiro está acabando, a coisa fica mais complicada. Então tenha uma reserva, se planeje, faça uma estimativa de custos mensais, multiplique isso ao longo de uns 5, 6 meses pelo menos, e isso vai te dar uma segurança, uma garantia de que você não vai passar nenhum sufoco nesse começo. E por último, desenvolva um material de marketing em redes sociais para a sua marca. Tá? Agora você é a sua marca e então você tem que desenvolver cartão de visita, criar um site, desenvolver desenhos e modelos 3D, no meu caso, para as postagens. Então, por exemplo, esse brinco que a gente está vendo aqui foi um desenho que não foi utilizado para nenhuma empresa. Então eu peguei ele e aproveitei para divulgar dentro do meu próprio Instagram, do LinkedIn, etc. Agora eu vou trazer para vocês algumas dificuldades que eu enfrentei no início. Tá? Eu fui um caso à parte porque eu comecei essa vida de autônomo poucos meses antes da pandemia. Então eu não fiquei só 2 ou 3 meses caçando cliente e não tendo retorno, mas simplesmente uns 6 meses, 7 meses sem ter nada. Né? Então foi realmente muito complicado. Eu já conhecia muita gente do setor, já falava com muita gente, porém as empresas não estavam pensando em projetos novos, elas estavam fechadas. O shopping center estava fechado, as lojas fechadas, então ninguém estava em busca de projeto novo. Então foi um caso à parte, né? Foi um caso atípico, uma fatalidade, mas eu tive que enfrentar isso no começo e foi bem complicado, porque eu não conseguia encontrar esses clientes, não conseguia marcar reuniões presenciais, somente online. Tentei trabalhar para fora do país também, não fui bem sucedido. E, enfim, foram as principais dificuldades iniciais e muito se deve ao fato da pandemia. Mas um ponto que eu gostaria de salientar é que desenhar para mais de um cliente necessita de grande atenção. Nossa, a gente precisa realmente entender cada um dos nossos clientes, desenhar respeitando o estilo de cada um, os parâmetros técnicos, entender o público-alvo que cada um tem, montar apresentações personalizadas também. Então, tudo isso acarreta em mais trabalho, uma dificuldade que inicialmente eu não tinha previsto. Ter disciplina e conciliar o tempo de todas as atividades também foi muito complicado no começo, porque primeiro que eu não tinha uma estimativa real de cada atividade, eu tinha muito tempo livre e unir tudo isso e criar uma rotina, ter uma disciplina para cumprir todas as atividades foi bem complicado no começo. Então, para gente que estava acostumado, para quem está acostumado com o regime CLT, que tem horário para acordar, horário para entrar, horário para sair, para almoçar, quando você está de maneira autônoma, isso muda muito, isso influencia no resultado. Então, tem que ter muita disciplina, tá? Acessar informações dos clientes é uma coisa que foi bem complicada também no começo, porque os clientes muitas vezes não se sentem seguros para passar certas informações, por exemplo, referente à venda. Não adianta eu desenhar coisas que não vão vender, eu preciso entender quem é o público e etc. Então, essa foi uma outra dificuldade que eu tive com alguns primeiros clientes, mas ao longo do tempo isso foi mudando, né? E é o terceiro item aqui, que é fidelizar clientes. A partir do momento que a gente vai fidelizando nossos clientes, a gente vai tendo mais intimidade, entendendo
colhendo resultados melhores, né? Então esse é um passo a passo que é um pouco complicado no começo. Gerenciar prazos e também a parte financeira. Gerenciar prazos tem a ver com a entrega de projetos. A partir do momento que você se comprometeu a entregar 5 projetos essa semana, tenha certeza que você vai entregar esses 5 projetos. Não falhe, né? Não falhe com o seu cliente em relação a isso, ou jogue muito limpo, né? Seja muito sincero. Eu não vou te entregar porque aconteceu isso, isso e isso. Tudo bem te entregar na próxima semana. Olha, eu tenho 3 para te entregar, esses outros 2, infelizmente, não vou conseguir te entregar por conta disso, disso e disso. Se você for sincero e cumprir com os prazos, você começa a fidelizar seus clientes. Então, tome muito cuidado para não falhar com isso, né? E foi algo que eu falhei no começo, porque quando começou a entrar projeto, eu não parei de pegar projeto. Então, hoje eu já consigo selecionar, já consigo ter uma estimativa de tempo que eu vou gastar com cada um. E, infelizmente, né, a gente tem que falar não algumas vezes. E é a melhor coisa a ser feita, né? É melhor entregar o que a gente consegue entregar do que se comprometer e falhar. E na parte financeira, vai unir agora com o último item, que é separar a vida pessoal da profissional. As duas vidas, elas se fundem, né? Você é um só e você tem que cuidar da casa, tem que cuidar da família, tem que cuidar dos negócios, do financeiro, de tudo. E então você tem que pegar os ganhos do seu negócio e pagar as contas da casa, mas ao mesmo tempo tem que pagar o financiamento do computador, então da câmera nova, enfim. As contas se fundem, todas as atividades se fundem, né? Então, dar conta disso também no começo foi muito complicado para mim. Eu acabei me atrapalhando bastante, ainda mais por a questão da pandemia, como eu comentei anteriormente, né? Foi uma fatalidade onde eu não tinha ganhos praticamente, então eu só tinha custos. Enfim, vamos lá para a próxima. Agora sobre as principais vantagens. Bom, a primeira é bem clichê, mas não tinha como escapar. Liberdade e flexibilidade. Você pode trabalhar de onde você quiser, né? Inclusive é o segundo item, que é de home office. E isso pode acontecer dentro da sua casa. Se você tem um notebook, você pode levar ele para um hotel, trabalhar da casa dos seus pais. Você pode viajar com amigos e trabalhar em horários de tranquilidade. Enfim, essa liberdade, essa flexibilidade, elas são reais. Isso realmente acontece. E é muito bom, talvez seja um dos pontos mais fortes dessa história. Porém, ela também é um pouco complicada, porque muita liberdade, sem disciplina, pode afetar seus resultados. O terceiro item, trabalhar com diversos clientes diferentes. Eu gosto muito disso, me dá experiências diferentes. Então, um dia eu estou trabalhando com latão, outro dia eu estou trabalhando com prata, outro dia eu estou trabalhando com ouro. Um cliente trabalha com processo de fundição, outro já trabalha com fundição direta, né, com molde, sem molde, e a cravação na cera, a cravação à mão. Ourives, né? Os ourives têm um outro processo, ou seja, a gente tem que deixar um pouquinho mais de excesso de material para que eles não retirem tudo durante o acabamento. Enfim, trabalhar com diversos clientes dá uma noção muito ampla do mercado e experiências muito diferentes. Então, é um dos pontos que eu mais gosto também, além da liberdade, é essa oportunidade de trabalhar com muitos clientes de mercados diferentes. Né? O quarto item, autonomia ao escolher clientes e projetos, é aquilo que eu comentei também anteriormente. Você ter a possibilidade de trabalhar com muitos clientes, você também vai receber muitos projetos para trabalhar, então você vai ter que definir quais que você vai atender. Então, pode ser por uma decisão de afinidade, ou pode ser por uma decisão de valores, né, de complexidade, ou seja, pegar mais itens menos complexos me dá mais produtividade e, consequentemente, mais dinheiro, e por aí vai. Então essa autonomia de poder escolher ou não os projetos também é muito legal. É uma construção de marca pessoal, né? Até o meu trabalho aqui no YouTube vem por conta disso. É um jeito de aparecer para o mercado, de trazer novidade para vocês, ser reconhecido. Então, é uma construção de marca pessoal. Eu, durante muito tempo, tive muita vergonha de aparecer em público, expor meu trabalho, tanto que no Instagram quase não tem nada de foto minha no perfil profissional. Mas hoje em dia não tem como escapar, a gente tem que colocar a cara, porque chega um momento que você precisa aparecer realmente para o público. Então, essa construção de marca pessoal é muito legal, é muito positiva também. A hora que você for, se um dia você desistir do trabalho como autônomo, você tem tudo isso de repertório para levar para sua futura contratante. E o último item, possibilidade de ganho financeiro maior. Bom, é basicamente quanto mais trabalho, mais dinheiro. Isso não é sempre
assim, essa equação não é sempre positiva desse jeito, mas basicamente isso. Se você consegue trabalhar mais horas, você consegue pegar mais projetos, você consegue ganhar mais dinheiro, tá bom? Como eu disse, não é uma regra, mas é como acontece. Agora vem as desvantagens, né? A parte mais chata. Bom, primeiro de tudo, seu ganho é variável, ou seja, você não tem uma segurança nenhuma de quanto você vai receber no próximo mês. E isso não só vai depender de você muitas vezes, mas também depende dos seus clientes. Não adianta nada você ter disponibilidade, mas não ter ninguém te contratando, ninguém te trazendo projetos novos. Então, é complicado, é difícil e você não tem os benefícios da CLT para ajudar ainda mais. Ou seja, você não tem um vale transporte, um vale refeição, você não tem 13º ou férias, então isso também fica por sua conta. Se você ganha 5 mil por mês, retire um pouquinho disso para sua previdência privada, retire um pouquinho disso também para pagar seu plano de saúde, retire um pouquinho disso para planejar suas férias. Então, essa organização financeira é muito complicada e depende somente de você. O segundo item, ser responsável por todas as atividades da sua empresa. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, porque eu descrevi isso e se tornou um slide somente para tocar nesse assunto. Agora o terceiro item. A necessidade de conhecer todos os seus clientes. Você precisa entender quem é seu cliente, entender quem é o cliente do seu cliente, para saber se seus projetos estão adequados para que você colha resultados junto com o seu cliente. Ele vai colher resultados, ele vai te procurar de novo. Ele não está colhendo resultados, ele nunca mais vai te procurar. Ele vai atrás de outro designer. Então tome cuidado. Tente entender ao máximo para quem que você está desenhando. Não faça somente desenhos bonitos. Tem que saber quem é seu cliente e quem é o cliente do seu cliente. Podemos aprofundar esse assunto, inclusive, em outro vídeo que eu acho bem legal. O quarto item é trabalhar além das horas de um CLT. Bom, já autoexplicativo, né? Como CLT você tem um horário certo para cumprir semanal. Já como autônomo você não tem nada que te segure em relação a isso. Então, você trabalhando 10, 12, 14, 15 horas por dia, você vai receber por isso de acordo com as suas entregas e não de acordo com o seu contrato semanal. Então, é muito complicado, mas tende, né? Se você está trabalhando mais horas, significa que você vai receber mais por isso, tá? Então, trabalha mais, ganha mais. Trabalha menos, ganha menos. Isolamento, isso não é uma regra, né? No meu caso isso acontece, eu trabalho sozinho e também moro sozinho, ou seja, a minha interação com o público é muito baixa. Então, quando eu vou fazer uma reunião presencial, eu acho incrível, eu acho bom. Lógico, o deslocamento em São Paulo é complicado, porém chego lá, eu converso com pessoas reais, aperto a mão de alguém, tomo um cafezinho falando bobagem com alguém. Então, tem que estar preparado para isso. Porque a nossa cabeça tem que estar muito boa quando você toma essa atitude de sair de uma empresa. Eu saí de uma empresa que tinha umas 200 pessoas no escritório para do dia para noite trabalhar 100% sozinho. Essa mudança me afetou um pouquinho, eu fiquei um pouco perdido no começo, desmotivado, mas enfim, esteja preparado para isso. E cobrança pessoal, você tem que se cobrar. Isso é saudável e também não é. Então, essa cobrança pessoal ela entra mais como uma desvantagem, ao meu ver, do que como uma vantagem, porque a gente começa a se cobrar demais para entregar resultados, porque sabe que senão a gente não paga as contas, senão a gente não consegue garantir nossas férias, senão a gente não consegue garantir que o próximo mês as contas estarão pagas. Então essa cobrança pessoal, por mais que te dê um pouco de disciplina no dia a dia, ela também acaba te afetando bastante no psicológico, né? Então por isso que eu coloquei até como uma desvantagem, não como uma vantagem, obviamente. E agora vem aquele slide que eu comentei com vocês, onde todas as atividades da sua empresa dependem 100% de você. Então, esteja preparado para fazer o atendimento nas redes sociais, telefone, participar das reuniões online ou presenciais e etc. Negociação e envio de orçamentos, você precisa entender a necessidade do seu público, do seu cliente, orçar esse tempo que você vai se dedicar a ele e enviar para ele, negociar. Aprovou, aí sim que a gente vai dar início no trabalho. Preparação de todo o material de marketing. Eu tiro todas as fotos, eu preparo todos os textos, eu preparo todas as postagens, eu decido onde que eu vou divulgar cada item. Tem que gravar vídeo, tem que colocar cara, tem que gravar aqui para o YouTube, tem que, enfim. Tudo isso vai depender 100% de você e isso não é tão simples quanto parece, tá? Demanda tempo também. Gerenciar todos os projetos que entram, então quando entra, quando sai, quanto custou, quando eu recebi, todo esse gerenciamento vai te dando base para que você também consiga fazer orçamentos mais realistas para o seu cliente, consiga pegar mais projetos e não ficar dependendo somente do achismo. Então esse controle de gerenciamento de projetos é fundamental também. Tenha isso em mente.
Não é porque você trabalha em autônomo que você não precisa registrar quando cada atividade começa, quando termina. Isso é fundamental, acho que não preciso nem tentar justificar muito não, mas é essencial. É, administrar toda a parte financeira, aquilo que eu comentei anteriormente, se está entrando dinheiro, também está saindo, então onde entra, quando entra, é, quanto eu vou receber até o final da semana, porque eu tenho X contas para pagar nessa semana, e aí funde uma coisa com a outra, né? O pessoal com o profissional, enfim, é importante demais. E ainda, além de tudo, tem que sobrar tempo para criar e projetar, né? Fazer seus designs, seus projetos. Então, a gente faz muito mais do que somente desenhar, muito mais do que somente projetar. A gente tem que realmente se dedicar para várias atividades que nem sempre a gente está preparado. Bom, nesse slide eu trouxe algumas características que eu julgo necessárias, né, ao meu ver, minha visão, para que um designer autônomo tenha sucesso nessa carreira. Primeiro de tudo, tem que ter um domínio técnico e criativo muito grande, e isso acho que é autoexplicativo, você precisa realmente ter passado por muitas empresas, ter testado muitos projetos, aprender com cada erro, né? É um processo, testar várias matérias-primas, processos produtivos, e cada desafio é um desafio, ou seja, você está sempre aprendendo, sempre guardando repertório. Caso contrário, você não consegue simplesmente atuar com qualquer cliente, você vai estar muito limitado. Então, se você acabou de sair da faculdade, você não está preparado para isso, né? Então, tem que bater cabeça, tem que realmente errar bastante antes dessa decisão acontecer. Então, esse é o primeiro item. Segundo, organização e gestão. Você tem que manter uma disciplina, você tem que gerir muito bem seus projetos, organizar suas demandas. Lembre-se que nem sempre você vai estar num escritório, você vai ter reuniões presenciais, então calcular muito bem o tempo que você vai ficar fora, o que você vai precisar adiantar para que você esteja fora. Esse tipo de coisa é muito complicado no começo, mas ao longo do tempo você vai se acostumando e adequando. Terceiro item, dedicação e determinação para que seu negócio se desenvolva. O começo é muito complicado, ou seja, você tem que insistir, tem que publicar, tem que correr atrás dos clientes, divulgar, entrar em contato com todo mundo, responder perguntas. Então, se você não tiver essa determinação, essa dedicação, é muito complicado você imaginar que vai ter sucesso, né? Então, o começo é bem complicado, você vai exigir muito de você, e ao longo do tempo a mesma coisa. Se você largar a mão de buscar novos clientes, você não ter até ambição, né, de ir atrás de mais conhecimento e mais clientes, provavelmente você vai ficar ultrapassado também. Agora, sobre esse item da paciência para atender e conquistar seus clientes. Isso é um passo a passo, isso demanda realmente tempo, paciência, muitas conversas, porque tem hora que vai funcionar 100%, tem hora que já não vai funcionar muito bem. Tem clientes que você vai, infelizmente, ter que abrir mão por conta de resultados. Isso é bom, isso é ruim. Cada dia é um dia, enfim. Tenha muita paciência, porque todos os clientes são importantes. A gente não pode ficar abrindo mão de todos, porque uma hora a gente vai ficar sem. Sabe? A gente tem uma limitação muito grande de mercado. Então, manter bons relacionamentos é fundamental. Eu já tive desentendimento com alguns clientes, né, no começo, principalmente. Hoje, ainda bem, já estão todos bem resolvidos. Eu encontro eles nos eventos, nas feiras, e a gente conversa tranquilamente. Mas sim, isso acontece. Então, tome cuidado e tenha muita paciência. Disposição para apostar em novos desafios. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nem sempre você muitas vezes vai ter que abrir mão da sua zona de conforto para atender alguns clientes. Então, tentar se desafiar sempre para que você consiga evoluir, estudar mais e ganhar mais clientes e dinheiro, consequentemente. Então, tenha essa flexibilidade, essa habilidade de apostar em novos desafios. Não tenha medo de errar, jogue limpo também com o seu cliente. Não consigo fazer muito bem isso, mas vou tentar. O valor vai ser esse, você topa o desafio junto comigo? Topo, então vamos junto. E esse último item que é estar bem mentalmente é porque o nosso emocional, trabalhando sozinho e se dedicando em diversas áreas e com o nosso tempo super limitado, é um desafio muito grande para nossa cabeça, para o nosso emocional. Então, o começo é complicado, então nem tudo vai dar certo, né, naquele que a gente está se propondo, é um passo a passo, então tem que ter muita paciência, muita calma e respirar, porque as coisas não acontecem no nosso tempo, elas vão acontecendo no tempo que tem que acontecer. E é complicado, a gente tem que estar bem, tá bom? Então esteja preparado para isso também. Bom, agora estamos nos aproximando do final da apresentação.
Eu vou comentar um pouquinho de como eu estou após 5 anos trabalhando como autônomo. Eu me considero feliz e estabilizado. O que significa isso? Hoje estou muito feliz com as minhas conquistas. Eu tenho clientes muito fiéis que voltam semanalmente, mensalmente, a cada trimestre, mas eles vão e voltam de acordo com a necessidade deles, o tempo deles. Então, alguns clientes me procuram para fazer um projeto exclusivo, outros me procuram para fazer coleções inteiras. Então, diversos clientes meus estão na Feninger, então eu trabalho para diversos clientes com propostas diferentes e quando eu chego na feira eu me deparo com tantos projetos que eu participei que isso é incrível. Então, essa parte é muito boa, eu tenho as minhas atividades super bem definidas e hoje consigo conciliar todas elas muito bem. Então, o meu tempo rende muito mais, inclusive estou me dispondo a praticar novas atividades, como gravar vídeos para o YouTube por conta disso, por ter realmente conseguido gerir meu tempo com mais precisão, né? Hoje eu tenho menos retorno por conta de erros ou alterações. O que significa isso? Os projetos nossos tendem a dar menos problemas de produção quanto mais a gente ganha experiência. Então, no início, trabalhando com clientes que eu nunca trabalhei antes, o índice de erros ou de alterações era muito grande. Hoje, entendendo o estilo deles, o processo produtivo e tendo todos esses detalhes bem resolvidos, eu tenho um índice de aprovação muito maior. Então, eu ganho tempo, eu ganho produtividade. Agora, o antepenúltimo item é que eu me lido melhor com o fato de perder um cliente. Esse perder está entre aspas por quê? Porque não necessariamente a gente perde o cliente. A gente simplesmente não está se entendendo naquele momento. É melhor a gente dar um tempinho, conversar mais para frente e tentar trabalhar com outros projetos, em outras situações. E o mercado é muito pequeno para a gente realmente abrir mão de qualquer cliente, como eu comentei anteriormente. Então, o perder fica entre aspas. Eu lido melhor porque eu tenho outros clientes para suprir aquele tempo, mas isso não é saudável também. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com alguém que eu tive algum tipo de atrito, eu volto para conversar, eu tento amenizar a situação, eu tento conquistar ele novamente, tento abrir portas para que novos projetos aconteçam. Então, esse perder está entre aspas justamente por causa disso. Eu não considero perder. Né? A gente só dá um tempinho, depois a gente volta a conversar. Isso acontece com uma certa frequência depois de 5 anos, né? Então eu já perdi e reconquistei alguns clientes muito bons e eu me orgulho muito disso. E eu tenho hoje uma organização financeira muito mais adequada. Eu criei uma reserva pensando em momentos de baixa de projeto, por exemplo, épocas pré-Feninger e pós-Feninger são mais complicadas. Pré-natal fica o furdúncio no varejo, tem muita coisa de encomenda com Orives também, porque são projetos exclusivos, porém, passou essa época, mais uma baixa, então você tem menos projetos, você precisa se adequar financeiramente a esses altos e baixos. Então, tá num mês muito bom, guarda dinheiro, porque no próximo mês pode ser ruim, e aí você vai ter que cumprir com o pagamento de todas as contas igualmente. Então, esses são alguns pontos que eu vejo de conquista que eu tive depois de 5 anos, me organizar melhor, ter uma vida financeira mais bem resolvida e estar muito bem com meus clientes. Agora algumas dicas finais. O começo é cruel, então esteja preparado para tudo. Não se arrisque sem ter uma reserva financeira. Já falei bastante sobre isso, não vou repetir. Não pule etapas, isso é muito importante. Inicie sua vida profissional com estágios. Erre, aprenda, evolua, suba de cargo, etc. Continue estudando e trabalhando. Não adianta querer ser autônomo se você não tem experiência. Simples assim, não é uma faculdade que te dá todos os conhecimentos para que você execute da melhor maneira todos os projetos. Então, viva, respire e só depois a gente vai falar sobre trabalhar sozinho, tá bom? É bem complicado, é bem difícil. E a não ser que você tenha realmente uma estrutura familiar que te dê toda a parte financeira para você iniciar, os seus gastos vão todos embora. Então, tome cuidado com isso. Amplie seus conhecimentos e tenha certeza que você já aprendeu o máximo possível dentro das empresas. Tem a ver com esse último item que eu falei. Aproveite que você está dentro das empresas para errar o quanto for necessário. Obviamente, ninguém erra de propósito, mas é o único lugar que você pode errar, aprender e continuar ganhando seu salário.
né? Porque como autônomo, se você for errando, vai chegar uma hora que você não vai ter mais clientes nem oportunidades. Então, tome cuidado, não vale a pena esse risco. Ganhe experiência antes de qualquer coisa. Bom, outras dicas finais. Não domine apenas suas atividades, estude sobre gerenciamento de projetos, marketing, administração, etc. Quando eu falo estudar, não é somente abrir um livro ou ver vídeos, não. Converse com quem está do seu lado dentro das empresas. Vai no departamento de marketing, converse com eles, entenda como é que funciona o catálogo, como é que funciona o calendário de lançamentos, como é que funciona o gerenciamento para que esses projetos aconteçam no prazo que a empresa definiu, né, o lançamento, a parte administrativa, quais são os sistemas que são utilizados, como funciona o pagamento, imposto e por aí vai. Você vai entendendo um pouquinho de cada coisa, quando você precisa fazer, você já tem uma noção básica pelo menos. Então, né, estude o máximo possível antes de enfrentar esse novo desafio que é trabalhar por si só. Agora conheça bem seus concorrentes, assim como seus clientes. Isso é fundamental para qualquer negócio. Você precisa entender quais são suas vantagens em relação à sua concorrência, quais são as suas desvantagens, correr atrás disso. Se é valor, você precisa adequar, se é resultado, você precisa se adequar. Os seus clientes estão satisfeitos, o que eles querem, o que eles procuram, para que você seja 100% assertivo. Isso é muito importante. Agora falando do último item, né? Esteja disposto a alterar o percurso durante o trajeto, mas não fuja dos seus objetivos. Bom, é um pouquinho genérico e também é um pouquinho meio coach, mas eu acho importante, eu acho que é real para quem é autônomo, a gente tem que ser flexível e estar disposto a mudar a nossa rota muitas vezes, mas não pode abandonar nosso objetivo. Qual que é o nosso objetivo? É ganhar X por mês, é entregar X números de projeto por mês, ter X clientes, ou então virar professor de uma faculdade, ou então aprender todas as técnicas para montar um curso, enfim, você tem objetivos dentro da sua jornada, mantenha-os ativos e sempre a mira, porém, né, seja flexível e esteja disposto a mudar a rota sempre que necessário. Cada oportunidade é única, a gente não pode perder oportunidades de aprender. Então, vou dar até um exemplo de quando eu estava na que eu não tinha dinheiro entrando, não tinha projetos acontecendo. Uma empresa me procurou para ajudar na parte de marketing e produto. E eu fui. Eu fui disposto a ajudar, disposto a aprender. O valor não era tão interessante, porém eu trazia dinheiro para casa, ao mesmo tempo que eu ganhava conhecimento. E foi uma oportunidade incrível. O que eu aprendi lá eu replico até hoje. E me deu mais base para conversar sobre esses temas, sobre esses assuntos também. Tá? Então, esteja disposto a se flexibilizar, a trabalhar com clientes que nem sempre você se sente à vontade, mas são experiências, são aprendizados, tá bom? Acho que é isso. O que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Aqui são minhas redes, está o meu site, meu telefone, LinkedIn. Bom, pessoal, então é isso. Espero de verdade que vocês tenham gostado de tudo que eu trouxe para vocês. Deixem comentários caso vocês tenham alguma dúvida ou então algum tema que vocês queiram que eu aborde. Aqui nas redes sociais, esta primeira é onde eu divulgo meu trabalho criativo, novos projetos, novos palestras, eventos que eu participe, etc. Assim como também pergunto sobre temas novos, ok? Então, deixem seus comentários lá porque eu também vejo. E esta é onde eu oferto os projetos prontos de 3D. Prontos para produção. Então, precisando de alguma coisa, entra lá. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá bom? Aguardo vocês. Não esqueçam de seguir e deixar seus comentários, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço, até a próxima.